Bom dia a todos. Que bom ver todos vocês aqui hoje. Vamos ler os 6 primeiros versículos aqui e depois vamos orar. Diz que naqueles dias João Batista veio pregando no deserto. Judeia. A paz está próxima, pois o reino dos céus está próximo. Pois este é ele, aquele de quem falou o profeta Isaías. Quando ele disse, a voz do que clama no deserto prepara o caminho do Senhor. Endireitar os seus caminhos. Agora John usava uma peça de roupa feita com cabelo de acampamento e um cinto de couro em volta da cintura. E sua alimentação consistia em gafanhotos e animais selvagens. Mel. Então Jerusalém, toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão iam até ele. E eles foram batizados por ele no rio Jordânia. Confessar os pecados é muito significativo. Vamos orar ao começarmos. Padre, Deus, ao iniciarmos este capítulo esta manhã, oramos sinceramente para que o Teu Espírito Santo nos guie. Senhor, seja o nosso professor e nos ensine as coisas que precisamos ouvir. Só queremos ter o coração aberto. Nós só queremos ouvir de Você, e sabemos que isso requer a obra do Seu Espírito Santo em nossas vidas, para nos dar ouvidos espirituais para ouvir. Espiritual. A capacidade de ver e então receber com nossos corações. Senhor, nós apenas queremos nos render a Você. Submeta-se a Você. Esta manhã, para que possamos receber tudo o que tens para nós aqui hoje, guia-nos e orienta-nos. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você deve se lembrar que a última coisa que nos foi dita no capítulo anterior foi que Jesus ressuscitou em a região da Galileia, e especificamente na cidade de Nazaré, sendo por isso conhecido como Nazareno, embora na realidade não fosse. Ele nasceu em Belém da Judéia, mas conhecido como Nazareno. Bem, no entanto, Mateus começa este capítulo dizendo: naqueles dias, e isto está realmente agora abrangendo próximo, cerca de um período de 30 anos em que Jesus, bem, presumimos que tenha sido criado na região Zumbir, de a Galileia durante esse período, até o seu ministério terreno começou. Mas antes, Mateus vai nos contar. Ele começa falando sobre Jesus e seu ministério, apresentando o personagem principal deste capítulo, que é João Batista, e ele diz simplesmente João Batista. Veio pregação no deserto da Judéia. Você sabe que vai se lembrar que John era cerca de 6 meses mais velho do que Jesus. Eles eram parentes por sangue e Zamber. O fato de ele ter vindo pregar é interessante porque Matthew usa uma palavra. Isso significa ser um arauto dela, ou proclamar, e é isso aí. João Batista veio para fazer o que veio, para proclamar uma mensagem, fazer um pronunciamento, por assim dizer. E de fato isto, ministério de pregação de John, era, segundo Mateus, cumprimento do que Isaías havia predito por volta de 700 a.C., anos mais cedo, quando ele disse, este é ele. Quem foi predito? Aquele que é chamado de dizendo, preparem o caminho do Senhor, e abrir seus caminhos. E esse foi o ministério de João. Preparar os corações do povo de Israel para receberem o Messias. Vocês notarão que o de João, Sermão, a mensagem dele era muito simples. Ele disse simplesmente, reitem-se, pois o reino dos céus está próximo. Só isso, nem precisa de anotações. Você pode, é uma mensagem muito simples. Re-enter, vez, do seu pecado, porque o reino está em mão. E, então, essa era do John. Mensagem. Para o povo de Israel, foi um chamado ao arrependimento, e para se arrepender é preciso. Esteja ciente que são pecador. Eles precisam reconhecer que pecaram e confessá-los. E então tome a decisão de se afastar disso, porque é isso que significa a palavra arrependimento. Mudar de ideia. E uma mudança de direção relacionada a isso. E acontece que o arrependimento era incrivelmente importante. Na verdade, nos disseram que era fundamental para pessoas que realmente recebem do Senhor
O que ele pretendia? Para dizer, zumbir. No Evangelho de Lucas há uma afirmação interessante sobre aqueles que vieram e foram batizados por John. Deixe-me colocar na tela para você ver. É de Lucas 7. Diz que todas as pessoas estão envolvidas, até mesmo os cobradores de impostos, quando souberam disso. As palavras de Jesus. Eles reconheceram que o caminho de Deus era o certo. E veja só isso. Porque eles tinham sido batizados por João. Mas os fariseus, especialistas em direito e áreas afins, diz que eles rejeitaram os propósitos de Deus para eles mesmos, e mais uma vez, explicamos o porquê. Porque não haviam sido batizados. Orion. Ouvir. Não havia nada de mágico no batismo de João. Foi um batismo de arrependimento. Foi isso que fez a diferença. Significativo. Foi isso que o tornou importante. Poderoso. Porque, rapazes, quando confessamos o nosso pecado, e quando estivermos dispostos a nos afastar disso em arrependimento, isso se abrirá. O coração a Deus. Você já orou por um ou uma, amigo ou membro da família que era obstinados em sua recusa em ouvir a palavra de Deus e coisas do gênero, e você não sabia como fazer? Rezar. Bem, uma das melhores coisas que você pode esperar é que eles façam isso. Receber a revelação de seu próprio pecado pessoal. E que eles confessariam isso. E reconhecer que o pecado é barreira para eles e Deus. Sim, essa é uma das coisas mais poderosas que podem acontecer na vida de uma pessoa. Que isso os ajuda a se prepararem para receber a palavra de Deus. Simplesmente saber e poder dizer sim, eu sou um pecador. Sabe, quando alguém vem até a frente e pergunta para a oração e eu não tenho certeza se eles são salvos ou não ainda, vou começar a perguntar a eles assim que possível. Você sabe que é um pecador e que o seu pecado separou de Deus? Sim. Se eles responderem positivamente e disserem, eu sei. Eu sei que sou um pecador e percorremos a maior parte do caminho. E agora é só uma questão de apresentá-los ao Salvador. E diga, bem, ouça, você sabe que Jesus morreu pagando a pena pelos seus pecados, certo? Ele pagou completamente por você. É saber e tudo o que você precisa fazer é receber, pela fé no que ele fez por você na cruz. E, nossa, é simples assim. Agora você fala, para alguém que diz algo como, bem, não sou pior do que ninguém, quero dizer, do que qualquer outro pecador. Acho que eu não usaria essa palavra para descrever. Eu mesmo. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Ainda há um longo caminho a percorrer. Porque eles não tiveram revelação deles. Pecado. Ou eles não receberam essa revelação. Uma das. 2. E ali existe uma distância. Nessa situação, vemos aqui que o ministério de João foi muito frutífero, preparando os corações das pessoas de forma simples, levando-os a reconhecer seu pecado e a confessá-lo. Agora, alguns de vocês devem estar se perguntando, existem outras coisas na Bíblia que nos são contadas sobre a pessoa de João Batista. E já me perguntaram, sabe, qual é a relação entre John e Elias? Parece que me lembro de ter havido algo assim. Tenha paciência, falaremos sobre isso mais tarde. O livro de Mateus. Jesus fará algumas declarações interessantes sobre João Batista, relacionado ao profeta Elias, e nós vamos resolver tudo isso. E explicar do que se trata, mas por agora. Comunicando no versículo S. Notamos aqui que nem todos que vieram ouvir João vieram com o coração aberto, diz o texto. Mas quando ele viu muitos dos fariseus e saduceus vindo para o seu batismo, ele disse a eles, vocês são uma ninhada de víboras. Quem te avisou para fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não ousem dizer a si mesmos que nós temos Abraão como nosso pai, pois eu lhes digo que Deus é capaz até mesmo destas pedras criar filhos para Abraão. Mesmo agora, o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele tem o garfo de joeirar na mão e vai limpar o chão da sua debulha e recolher o seu trigo no celeiro. Mas a palha ele vai queimar com um fogo inextinguível. Pare por um momento, se quiser.
pois há muitas coisas realmente importantes. João está dizendo aqui aos fariseus e líderes religiosos, e nós vamos separá-los. Vamos dividir em 3 categorias e exibir na tela de uma forma. É mais ou menos assim que funciona, em formato de lista. Essas são as declarações que João está dando aos saduceus e efésios. Você vai perceber que ele vai confrontar os corações dos líderes religiosos. Próximo, ele vai contrastar seu próprio ministério com o do Messias. E em terceiro lugar, ele falará sobre o julgamento que está por vir, usando alguns exemplos. Imagens figurativas e algumas, francamente, bem ousadas. São apenas declarações claras, mas quero que você observe primeiro o versículo 7, quando ele confronta os corações aos líderes religiosos, ele começa dizendo, vocês são uma raça de víboras. Isso resume bem a questão, não é? E essencialmente isso significa você, sua descendência. Cobras. Você sabe, poderíamos dizer que ele é uma cobra traiçoeira. O que, mais uma vez, é uma afirmação figurativa, mas para enfatizar que Deus tinha uma visão bastante negativa dos líderes religiosos de Israel, principalmente porque eles o representaram de forma distorcida para as pessoas, assim como haviam representado sua imagem perante elas. Palavra. Por um lado, os fariseus acreditavam que a retidão de uma pessoa era alcançada através do cumprimento das regras e regulamentos, e, portanto, ao fazer ou acreditar que eles deturparam para ela. Mas eles também acreditavam, eles mesmos para serem capazes de cumprir a lei. O que sabemos que ninguém consegue fazer perfeitamente, mas eles acreditavam que podiam fazê-lo perfeitamente. E eles se referiam a eles como elfos, como os justos de Deus. Eles costumavam acrescentar tradições à palavra de Deus, a ponto de Jesus os confrontar, dizendo que eles se importavam mais com suas tradições do que com elas. A palavra de Deus, de fato, disse que vocês devem se apegar às suas tradições, e você vai jogar fora, em essência, você conhece a palavra de Deus, e isso muitas vezes acontece com você. Sabem o que eles fizeram. E eu não tenho nenhum problema com tradições. Sabe o que quero dizer? Contanto que as tradições não usurpem o lugar da palavra de Deus, não há nada de errado com a tradição. Sabemos que nossa família tem tradições natalinas. A forma como celebramos e coisas assim, é só família, e a sua pode ser diferente da nossa. Não. Problema. Não saímos por aí dizendo às pessoas que, se não respeitarem as nossas tradições, não estão realmente a celebrar o nascimento do Senhor. Sabe, mas era basicamente isso que os fariseus faziam. Desenvolviam tradições e depois diga às pessoas que elas devem fazer isso. Mantenham essas tradições, pois vocês se lembrarão de que eles chegaram a Jesus em algum momento porque o viram. Discípulos commendo. Sem seguir a tradição de como deveriam lavar as mãos, eles passou por todas essas lavagens cerimoniais, que eram, você sabe, inacreditavelmente complexo. E se as pessoas não fizessem exatamente do jeito que elas achavam que deveria ser feito, elas criticariam. E dizer-lhes que eram impuros e todas essas coisas. Jesus foi direto ao ponto, onde ele os chamou de cegos. Guias. Que é uma forma de dizer que você sabe que é o cego guiando o cego. Siga-o. Ele disse que eles geralmente estavam mais preocupados com external assuntos do que eram questões do coração. E essa é uma distinção importante que até nós, cristãos, podemos fazer. Segunda, nós sabemos que nos damos conta disso. Bastante. Preocupar-se mais com os aspectos externos. Components internals. Embora a Bíblia nos diga repetidamente que Deus olha para o coração. E continuamos olhando para o fora. E é isso. Algo bastante comum. Mas você sabe, os fariseus e líderes religiosos e outros, Jesus, são muito hipócritas. Muitas vezes os criticava por sua hipocrisia. Mas você perceberá isso conforme continua no versículo N. Você vai perceber isso, John. Ao abordar uma de suas crenças mais caras, ele disse no versículo 9, não presumam dizer a si mesmos que nós temos Abraão como nosso. Bom. Porque, veja bem, era isso que eles faziam. Os judeus acreditavam nisso porque pertenciam à linhagem biológica de Abraão, que eles tinham passagem livre para o céu. Na verdade, eles acreditavam que os gentios podiam não ser salvos, porque eles não pertenciam à linhagem de Abraão. E assim se vangloriaram em seu humano
Linhajam. Então John aborda isso, dizendo para não sair por aí dizendo que sabe. Estamos prontos para ir porque somos descendentes de Abraão. Ele diz que isso não faz diferença. Alguma diferença. Deus pode fazer surgir filhos de Abraão dentre as rochas. Não. Estrada. E você sabe que isso é isso. Isso é algo que até mesmo os cristãos têm. Foi ao Aren. Lembro-me de muitos anos atrás, quando perguntei a uma mulher em particular como ela sabia que era cristã. E ela me disse que era porque tinha sido criada em um lar cristão. E é exatamente a mesma coisa. Resposta que os judeus deu. Você saber. Nós vamos para o céu porque somos de Abraão. Bem, a verdade é que o dom da salvação não é concedido por meios naturais. Aniversário. O nascimento natural não tem nada a ver com o fato de seus pais e avós serem crentes. Maryville Hossel. Mas você não será aceito com base nisso. Fé. Você precisa ter fé. Você mesmo. Dizem que Deus não tem netos. Crianças. E acho que isso é preciso. Declaração. E a razão pela qual seus pais e avós eram crentes é porque eles pessoalmente colocaram a fé em prática. A fé deles em Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e você tem que fazer isso. Mesmo. Então, ele os avisa sobre esse erro e você vai perceber em seguida. John começa a falar sobre seu ministério, em contraste com o ministério do Messias. Veja o versículo 11. Mais uma vez em sua Bíblia. João diz, eu te batizo com água para arrependimento e... Ele continua dizendo, mas ele estava falando do Messias. Ele vai batizar vocês com o Santo Espírito e com fogo. E se você ler nas entrelinhas, perceberá que o que John está dizendo a essência é: eu só estou te mergulhando na água. E isso é importante do ponto de vista da confissão dos seus pecados e da sua conversão. Longe deles, está tudo bem. Malter. Mas isso não vai resolver o problema. Você tem alguém vindo atrás de mim. Quem trará o batismo? Isso é muito superior a qualquer coisa que eu traga. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com fogo. Portanto, precisamos analisar primeiro esses dois pontos quando João diz que o Messias virá aí, batizado com o Espírito Santo. O que exatamente ele quer dizer? Bem, ele está falando profeticamente sobre algo que vai acontecer nos próximos anos. Depois de Jesus, morte, o sepultamento e a ressurreição, quando todos os discípulos estiverem reunidos, conforme registrado no livro de Atos. E o Espírito Santo desce sobre eles. Está em Atos, capítulo 2. Deixe-me mostrar na tela. Diz que, quando chegou o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio um som vindo do céu, como um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados e distribuiu línguas como que de fogo. Apareceu para eles e repousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito deu-lhes. Declaração. Este é o Gravacale de o que John. Ele profetizou que te batizará com o Espírito Santo. Mas você notará que a passagem que acabamos de ler de Atos capítulo 2 não diz o que. É para. Isso não revela realmente nada além do fato de que o Espírito Santo desceu sobre eles. E começaram a falar línguas sobrenaturais que eles nunca tinham aprendido antes, porque estavam sendo dadas a capacidade de falar nessas línguas pelo Espírito Santo. Mas isso ainda não explica para que serve o batismo do Espírito Santo. Porque Believe Me goes way beyond. Acredite em mim, vai muito além. Falar em línguas. E para entender o que é o batismo do Espírito Santo, você precisa prestar atenção quando você está lendo o capítulo 1 de Atos. Quando Jesus estiver falando, deixe-me exibir na tela. Enquanto estava com eles, ordenou que não partissem de Jerusalém. Mas espere, pela promessa do Pai, que ele disse que vocês ouviram de mim. Observe esse contraste no ministério de João, pois João batizou com água, mas você será batizado com o Espírito Santo. Não faltam muitos dias. E então ele explica para que serve. Você receberá
quando o Espírito Santo vier sobre você. E vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria. E, em última instância, até os confins da terra. Então aprendemos ali, no capítulo 1 de Atos, qual era o propósito. É para isso que serve o batismo no Espírito. Pode. E quem de nós, como crentes, não precisa de poder? Testemunha. Estamos enfrentando todos os tipos de desafios físicos, espiritual, barreiras e inimigos. E precisamos de poder espiritual para lidar com essas questões. E é isso que o batismo faz. É disso que se trata o Espírito. Foi nesse momento que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, para capacitá-los. Aliás, não é a primeira vez que o Espírito Santo vem à igreja. A primeira vez que o Espírito é dado está registrada no final. John. Quando o Espírito veio habitar, para que pudessem nascer de novo. Mas agora o Espírito desperta. Capacitor. É um trabalho diferente do Espírito Santo. Então é isso que o batismo significa. Bem, trata-se da relação com os crentes. Então o que é esse batismo de fogo do qual João fala? Porque ele disse que você será batizado com o Espírito Santo e com fogo. Bem, muita gente confunde essa declaração com o batismo do Espírito Santo. Por quê? Lucas descreve as línguas de fogo que estavam sobre suas cabeças quando foram batizados. O Espírito Santo, mas creio que isso seja um erro. Por que batizar com fogo? Fogo é um foto de queima. Óbvio. Mas para o crente, é uma imagem de o trabalho de santificação que ocorre na vida de um crente. E assim, uma das referências ao batismo com fogo é falar disso. Processo que acontece em nossas vidas, através das quais Deus usa as coisas pelas quais estamos passando. Vida. Para nos moldar à imagem de Jesus. Cristo. E alguns de vocês estão passando por um batismo neste momento. Fogo. O que quero dizer com isso é que você está passando por circunstâncias muito difíceis neste momento. E essas circunstâncias podem estar acontecendo de praticamente qualquer forma em sua vida. Pode ser qualquer coisa. Você sabe que eu acho que uma delas, e já ouvi dizer isso, que é um dos meio mais poderoso de santificação em nós. Vidas. É casado. E eu acredito nisso. Você realmente quer ver onde estão suas arestas a serem aparadas? Simplesmente vá em frente. Casado. Eu ficaria feliz em fazer isso. Casamento. E então eu orarei por você. Porque você sabe o que eu quero dizer. Você convive com alguém dia após dia. E você vai pisar nos calos deles, e eles vão pisar nos seus, e suas reações a isso vão ser muito contando quanto ao que realmente está acontecendo em sua vida. Coração. Então, o casamento é, provavelmente, uma das ferramentas mais úteis de Deus no que diz respeito à santificação. Claro, vivemos em uma cultura hoje que diz que quando estamos passando por problemas conjugais, sabe, nós deveríamos ir buscar um ou uma divorcio. E basicamente o que estamos fazendo é, em essência, não estamos fugindo de você, não estamos fugindo do seu cônjuge. Você está fugindo do processo de santificação do Senhor, onde Ele quer mudar você. E você só quer mudar suas circunstâncias. É só isso que você quer fazer. Entendo que estou casado há 46 anos. Então eu entendi isto. Você sabe, mas você sabe, não é só o casamento. Há muitas coisas que Deus usa em nossas vidas. Vida. Para. Batize-nos por fogo. E quase sempre são dolorosas. Muito difícil de ir através. Mas é através deles. Situações em que Deus realiza essa obra de moldar você e eu à imagem de seu filho. Mas o batismo com fogo também vem a incrédulos e não é para eles. É para a santificação. Julgamento. E é essencialmente isso que nos leva até aqui. O terceiro, declaração que João Batista faz aos líderes religiosos, quando ele começar a falar com eles sobre, bem, é o que ele chama no versículo 7, a ira para. Ele diz, quem te avisou para fugir da ira, para vir? Pessoal, a ira se abaterá sobre a face da terra.
E eu, pessoalmente, não acredito que a igreja estará aqui para ver o derramamento dessa ira. Alguns de vocês discordam de mim. Isso é Multer. Mas a razão pela qual não acredito nisso é porque a Bíblia diz que não fomos designados para isso. Fúria. Nós somos a noiva de Cristo. E Deus não vai derramar a sua ira. Não é isso que Ele faz. Deus não usa a sua ira para santificar. Os cristãos, segundo a Bíblia, disciplinam aqueles a quem Ele repreende. Isso não é ira. Disciplina e ira são duas coisas muito diferentes. Deus disciplina crentes. Ele derrama sua ira sobre os incrédulos por rejeitarem a sua vontade, palavra dele, e os meios de salvação através dele. Filho. Mas você vai perceber que John usa estes diversos imagens figurativas para descrever a ira vindoura. Veja comigo o versículo 10 em sua Bíblia. Ali ele começa a falar de um bosque de árvores, seja ele olivaras ou uma figueira, grove ou algo assim. E ele começa dizendo que mesmo agora o machado está posto à raiz da árvore. E isso é uma forma de dizer que é um julgamento iminente que está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer, é iminente e pode acontecer a qualquer momento. Ele diz, portanto, que toda árvore que não dá bons frutos deve ser cortada. E foi arremessado no fogo. Então, usando essa imagem de um proprietário de terra se depara com um bosque de árvores frutíferas que simplesmente não produzem mais frutos. São apenas árvores mortas, ocupando espaço, consumindo terra e nutrientes. Ele diz aos seus servos, cortem-nas, queimem-nas. Não. Bom. E isso é tudo. Foto. Que João menciona sobre a ira, para que se perceba no versículo 12 que ele muda imagens figurativas como a da colheita do trigo. Colheita. E ele diz no versículo 12, sua pá de joeirar está em sua mão e o garfo de joeirar era uma ferramenta usada naquela época para debulhar o trigo. E a maneira como debulhavam o trigo era usando um garfo para jogá-lo para o ar. E a brisa carregaria o halha, que é a parte externa, ronques. E o grão de trigo mais pesado caía no chão. Era assim que acontecia, separando o trigo do joio. E por isso ele diz que seu garfo de joeirar está novamente em sua mão. Aquela imagem de algo iminente. Fúria. E ele diz que vai limpar a sua eira e recolher o seu trigo para dentro do celeiro. Mas a palha será queimada com fogo inextinguível, e assim John Likens compara os incrédulos aqui ao halha, a casca externa inútil. Não serve para nada, exceto simplesmente ser queimado. E esse é o batismo pelo fogo que vem sobre os incrédulos, e mais uma vez, não é um batismo de santificação, é batismo de terrível julgamento. Finalmente, chegamos aos últimos versículos do capítulo, que registram o batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para encontrar João e ser batizado por ele. João o teria impedido de dizer, preciso ser batizado por você, venha até mim. Mas Jesus respondeu, deixe assim por enquanto, pois assim nos convém cumprir tudo. Então ele consentiu, demonstrando retidão. E, logo que Jesus foi batizado, saiu da água e eis que os céus se abriram. Ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E eis que uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, com quem me sinto muito satisfeito. E sim, você está vendo a Trindade completa. A divindade é manifestada nesta única passagem em que o Filho de Deus emerge da água. O Espírito de Deus desce sobre ele na forma de uma pomba e a voz de Deus Pai fala e diz, esta é a minha amada filho. Bem, isto é potencialmente confuso. História. E a razão pela qual isso pode ser confuso é porque já estabelecemos que o batismo de João foi um batismo de arrependimento onde as pessoas confessam seus pecados. Pecado. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele tem pecado? Para o que ele precisa confessar. Bem, deixe-me mostrar o que Pedro disse sobre Jesus na tela. Ele não cometeu nenhum crime. Pecado. Nenhum dos dois estava lá. Engano.
encontrado em sua boca. Você se lembrará de que, em certo momento, Jesus desafiou aqueles que se opunham a ele. Dizendo isso, conforme registrado em João capítulo 8, ele pergunta: algum de vocês pode me acusar de pecado? E aliás, ninguém falou nada. Acima. Então, isso só aumenta um pouco a confusão. Você sabe. Jesus, jamais. Pico. Então, o que diabos ele está fazendo entrando no Rio Jordão para ser batizado por João? Em um batismo de arrependimento. Por que ele está fazendo isso? Bem, é isso que John quer saber. E, no entanto, Jesus responde apenas dizendo: é apropriado que o façamos. Toda a justiça. Mas você vai perceber que não é uma razão para fazer isso, mas não uma explicação. Ele não está explicando por quê. Ele está entrando nas águas do batismo por meio de John. Agora, Jesus havia dedicado tempo para dar a João uma resposta. Ele provavelmente teria dito alguma explicação. Como? Bem, deixe-me explicar o motivo. Deus enviou os seus filhos ser homem. Ele não participou do nosso pecado, mas ele recobrou a consciência completamente, identificar com aqueles que pecaram. E foi por isso que Jesus entrou na água e foi batizado por João. Você vê as pessoas que assistiram aquele batismo naquele dia, elas não sabiam de nada. Quem era Jesus? Ele estava apenas começando. Até onde eles sabiam. Ele era apenas mais um cara que levava uma vida meio sinistra. E agora estava meio arrependido disso. E confessou isto. E agora ele estava entrando nas águas do batismo. Arrependam-se. Eles não sabiam que ele era sem pecado, filho de Deus. Certo. Então, o que ele é fazendo? Ele está se identificando com o pecado. Homem. Isso. Identificação disso. Associação entre você e eu. Isso acabaria por comovê-lo. Ir para o cruzar e assumir ele mesmo a punição do pecado que ele nunca empenhado, mas nós fez. E foi isso que ele foi fazer. Um castigo que merecíamos. Ele não merecia. Essa punição nós merecemos. Eles deveriam ter prendido todos nós nesse cruiser. Mas nós ganhamos um passe livre, porque ele subiu no nosso lugar. Ele recobrou a consciência, identificar com humanidade em nosso pecado. E você vê que é isso. Exatamente. O que fazemos? Nas águas do batismo cristão, muita gente pensa que você as conhece. Eles falam sobre o batismo de João e o batismo cristão como se fosse a mesma coisa, mas não é. Esses são dois totalmente diferentes animais. João veio pregando o arrependimento para preparar Israel para receber seu Messias, o cristão. Batismal. Agora é diferente. Jesus se identificou com você no batismo de João. O batismo cristão é algo com que você se identifica. Ele, em sua morte, enterro e ressurreição, e essa é a imagem que você retrata nas águas do batismo cristão, voltando a mergulhar na água. Morte. Na água. Enterro. Emergiu da água. Na ressurreição, você se identifica com ele da mesma forma que ele se identificava com você. E o que é legal nessa foto? É mais do que apenas uma foto legal, embora seja realmente muito legal. Mas é muito mais do que isso. É uma declaração que está sendo feita sobre o fato que vocês trocaram de lugar. E ele assumiu o lugar de punição e você assumiu o lugar de atentacarro e bênção e justiça perante Deus. Por causa do que ele fez. É de deixar qualquer um boquiaberto. Pessoal, é mesmo. É um ou uma. Impressionante. Deixe-me mostrar como o apóstolo Paulo, basicamente, declarou que ficou em segundo lugar. Coríntios, disse ele, para nós. Interesse. Ele o obrigou a isso. Ser
Pecado. Esse é Jesus. Quem não sabia? Pecado. Para que dentro? Ele, talvez, tornar-se o justiça de Deus. Em outro palavras, uma transação foi realizada e negociamos com ele a penalidade de nossa pecado por sua justa posição perante ele. Deus, ele atribuiu isso a nós por fé. E eu enfatizo a fé, porque todos nós precisamos ser lembrados de que é por fé. Mesmo que você já tenha ouvido isso muitas vezes, mesmo que você talvez até já tenha memorizado. Efésios 2:8 e 9. Pois é pela graça que fomos salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que não haja quem nos perturbe. Qualquer um deveria se gabar. Versículos magnificos. Mas nós nos esquecemos. Eles. Existe isto. Sutil. Algo que começa a se infiltrar em nossas vidas. Em algum ponto do processo, começa a dizer: você precisa merecer o que ele deu. Você. Então o inimigo chega e diz: e a propósito, você não merece isso. Então você começa a duvidar de si mesmo. Salva-Kale. E eu sei que isso acontece porque eu pegar notas repetidas vezes sem parar. Pessoas que tomaram que mentira, e eles permitiram o relacionamento de performance com Deus começa a ganhar destaque em sua caminhada com Ele, até o ponto em que agora se sentem completamente desamparados. Merecedor. E você sabe, aquilo é apenas. E então algo de ruim acontece na vida deles, e aí se forma a tempestade perfeita. Porque começaram a permitir aquela crença sutil de que precisam merecer a graça de Deus, o amor de Deus. E então começam a se sentir indignos, e algo de ruim acontece em suas vidas, e eles escrevem: me enviaram um bilhete e perguntaram o que eu fiz para merecer isso. Ser. E eu sei onde eles estão apenas com essa simples pergunta. Eles estão totalmente inseridos nesse universo de desempenho. É no cristianismo que eles vivem. E eles são miseráveis por causa de isto. Alguns de vocês podem estar se sentindo tristes hoje, e podem até estar se perguntando por que eu tenho estado assim. Miserável. Como crente. Porque, sabe, às vezes a gente nem vê chegar, é tão sutil. Então, imperceptível em primeiro. E começamos a usar palavras como merecer e digno, e eu simplesmente não me sinto digno. Ah, estou tão cansada de ouvir isso. Pessoas, você nunca será digno. Então tire isso da sua cabeça. Você nunca vai conseguir. Seja sempre digno do amor de Deus. Você nunca conseguirá medir acima. Mas Ele não te ama porque as pessoas se comparam a Ele. Ele te ama porque escolheu te amar. E isso não tem absolutamente nada a ver com você. Desempenho. Então tire o desempenho da sua cabeça e comece a pensar além disso. Linhas de graça. E é aí que a alegria voltará ao seu coração. Porque a graça é o favor de Deus, isso sim. Imerecido. Não merecido. Isso não tem nada a ver com você ser digno de ser um bom cristão. Puxa vida, isso não existe. Coisa. Só existe um Deus bom. E é Ele. E você nunca conseguirá alcançar isso. E você continuará a lidar e a lutar contra as questões do pecado até o dia em que deixar seu corpo ou Jesus voltará. Mas Ele vai te amar sempre. Passo do caminho. E você precisa saber que sabe que você está perdoado. E você continuará sendo perdoado. Porque é uma fonte perpétua de perdão que nos é concedida por meio de Jesus Cristo, pela fé. Você sabe que leu o Novo Testamento, então eu te desafio a fazer isso enquanto lê as cartas do apóstolo Paulo ao Novo Testamento. Anote em sua Bíblia. Faça uma marca em sua Bíblia cada passagem do apóstolo Paulo pelo Novo Testamento. Tempo que ele anote em sua Bíblia cada passagem que passar pela sua Bíblia. Fé. E você verá que isso permeia completamente cartas. Ele não fala apenas sobre fé, mas fala sobre a fé das pessoas e sobre como Ele quer vê-los fortalecidos na fé. Você sabe por quê. Somos salvos por fé, pela graça, mediante a fé. Confire. Acreditar, ter confiança em
A obra consumada de Jesus Cristo na cruz. É assim que você é salvo. Não por ser uma boa pessoa, não por ir à igreja, ler a Bíblia, orar ou qualquer uma dessas coisas. Embora são coisas boas. Eles simplesmente não vão economizar. Você. Jesus salva você, colocando o seu fé em sua obra finalizada. E eu adoro dizer isso. Trabalho finalizado. Recentemente, alguém me escreveu perguntando, o que você quer dizer com trabalho finalizado? Paulo. Você deveria dizer, porque foi o que Jesus disse na cruz. Finalizado. E isso significa pago integralmente. E isso significa que o trabalho está concluído. Trabalhar. A salvação é sobre. E ele fez isto. E ele terminou. E agora, tudo o que resta você fazer é receber. E você pode receber, porque Deus te deu o livre-arbítrio. É um dos presentes mais preciosos que Deus te deu, talvez junto com o cérebro que você precisa entender que você é um pecador e que precisa ser salvo. Mas o livre-arbítrio lhe foi dado gratuitamente. Escolha. E assim, basicamente, Deus coloca tudo diante de nós. Você. E Ele quer que você escolha. Vida. Ele quer que você escolha. O perdão é escolha. Às vezes as pessoas me perguntam, Pastor Paul, como posso saber que estou certo? Salvo. Você escolhe acreditar nisso. Basado nele. Promessa. Ele prometeu isso. Você acredita nisso. É assim que você sabe. Você sabe porque conhece quem fez isso. Promessa. E você sabe que Ele é bom. Com suas promessas. Amém. Amém. Vamos nos unir e vencer. Oração. Se tudo isso for sobre o que se fala, ter confiança na sua fé é algo bom. Ressoou em seu coração e talvez até tenha vibrado um pouco. Algo. Sabe, não saia pela porta. Diante de você, apenas na quietude do seu próprio coração. Basta dizer, Jesus, eu acredito. Acredito que você morreu por mim no Cruiser. Acredito que você deu a sua vida para que eu pudesse ter vida. E você se levantou novamente para se comunicar comigo. Que a morte não mais tem domínio sobre mim. Vida. Apenas em seu próprio coração. Em seu próprio coração. Acredito que recebo apenas Jesus. O que você fez por meu. Não. Cruzar. Pai Deus, muito obrigado. Para. O que vocês sabem sobre esses lembretes que estão aqui na palavra do Senhor? Não há novas revelações aqui hoje. Que maravilhoso. Lembretes. Do teu amor, da tua bondade. Seu. Misericórdia. Pai, eu te agradeço muito. Muito. Que salvação e paraíso não é para aqueles que são bons pessoas. É para aqueles que reconhecem que não são boas pessoas. Quem confessar que e quem acreditar que Jesus terminou o trabalhar de pagar pelos meus pecados. Não. Cruiser. Senhor, nós acreditar, confiamos. Você, porque aquele que fez a promessa caiu. E nós dedicamos nossas vidas a vocês. E agora, Pai Deus, nos fortaleça para que possamos superar isso. Lugar. E viver para você. E viver para ti de tal maneira que as pessoas sejam atraídas para o Salvador. Como eles veem nossas vidas. Mas, Senhor, só queremos te dizer que não temos forças para viver dessa maneira. Vamos confiar em ti para isso também. Nos dê essa possibilidade. Viver nossas vidas de tal maneira que as pessoas deste mundo reconheçam há algo diferente. E que eles possam ver e até mesmo sentir o aroma de vida. E ser atraído pelo Salvador. Agradecemos e louvamos sua incrível bondade. E orem todas essas coisas no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e disse todo o povo de Deus. Amém.